Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, vamos trazer todos os detalhes sobre o jogão de logo mais entre Vasco e Marcílio Dias, né? Partida válida aí pela primeira fase da Copa do Brasil, já valendo vaga na segunda fase, né? Vamos trazer para vocês a provável escalação, o que a gente pode esperar dessa partida fora de casa contra um adversário de menor expressão, mas não podemos bobear, temos que respeitar, entrar muito focado. Então a gente vai trazer tudo sobre esse jogo que acontecerá às 9h30 da noite, horário de Brasília, e também vamos falar muito sobre mercado da bola, porque o Vasco realmente aí segue na briga, segue tentando a contratação do atacante André Silva. Inclusive, lá na mídia portuguesa, muitos jornalistas, né, muitos repórteres aí dando como certa a vinda dele pro Vasco da Gama. Então a gente vai falar muito sobre essa disputa, sobre essa queda de braços e sobre essa possível rasteira do Vasco no São Paulo e também a busca aí por outros jogadores, né, por outras contratações aí até o final da janela, que se encerra no dia 7 de março, né, faltando apenas 9 dias para o Vasco aí contratar mais algumas peças aí de reposição. Então, primeira coisa, quero convidar todos vocês, vascaínos, vascaínas, que estão chegando aqui no nosso canal pela primeira vez para dar uma oportunidade, conhecer o nosso trabalho, se inscrever, seguir a gente por aqui, lá embaixo naquele botão vermelho, só você clicar, né, naquele botão escrito inscreva-se, vir aí se juntar ao nosso canal e mais importante, né, não esqueçam também de dar aquela ajuda, né, fazendo os 3 Cs, que é curtir o vídeo, deixar o like no vídeo, né, comentar no nosso vídeo e compartilhar o vídeo aí com seus amigos e amigas aí nos grupos de Zap, nas suas redes sociais, onde você puder, para ajudar no engajamento, no crescimento aqui do nosso trabalho. Combinado? Fechado? Antes de começar o vídeo, queria lembrar, rapaziada, que hoje tem jogo, né? Como vocês sabem, e eu já corri lá na 1xBet e já fiz a minha fezinha. O XBet está dando R$2.000 de bônus para você que se cadastrar ou para você que já é cadastrado, não tem problema. Só você fazer o seu depósito de pelo menos R$10 usando o código promocional Mário Vasco. Vou deixar tudo para vocês no primeiro comentário fixado lá do nosso vídeo de hoje. Então quem quiser participar, quem quiser ganhar esse bônus de boas-vindas, clica lá no link da 1xBet, faça um depósito, como eu falei, de apenas R$10. Mínimo são R$10 para garantir a sua participação aí nesse bônus de até R$2.000. Beleza? Então bora falar do jogo, né? Bora falar dessa partida, jogo aí que vale classificação e ó, vale muita grana, né? Lembrando que a Copa do Brasil é o torneio brasileiro que mais tem premiação, né? O Vasco vencendo hoje já bota mais de 2 milhões no bolso, né? Já garante vaga na segunda fase da competição. E lembrando que na segunda fase o Vasco já joga em casa, né? O Vasco joga em São Januário novamente aí, né? Com uma partida única, então a gente vai ter a condição aí já de jogar no Caldeirão. Lembrando que ano passado teve aquela tragédia, né? Na segunda fase o Vasco foi eliminado nos pênaltis por um adversário aí de pequena expressão. Então esse ano, sob o comando do Ramon Dias, eu tenho certeza absoluta que isso não vai acontecer. O Ramon, primeiro, que é um treinador muito mais experiente, muito mais preparado do que era o Maurício Barbieri, tem um grupo hoje também muito mais forte, né? O Vasco tem jogadores mais experientes, tem um elenco ali que tá abraçando a causa, que tá querendo ser campeão vestindo essa camisa, né? O Medel já falou sobre isso, Léo Jardim já falou sobre isso, Lucas Piton, o próprio Dimitri Payet. Então, cara, por que não? Por que não acreditar que nessa Copa do Brasil a gente não possa ir muito longe, né? Um título é muito difícil? É claro que é. Temos adversários como Palmeiras, Flamengo, Fluminense, que são equipes mais preparadas, mas a gente não pode desconsiderar a possibilidade de um título realmente aí na Copa, porque é uma Copa do Brasil que a gente vai ter aí mata-mata, e o nosso treinador, o Ramon Dias, é um cara muito copeiro, um cara que está acostumado a vencer esse tipo de competição, como por exemplo, já levou para casa a Libertadores da América, né, quando era treinador lá do River Plate. Mas
vamos focar na partida de hoje, né? E pro jogo de hoje, o Vasco vai ter aí, cara, o desfalque mais importante do nosso elenco, que é Dimitri Payet. Não terá condições de jogo, voltou pro Rio de Janeiro, né? Tava se sentindo febril, um pouco gripado, ele tá ali fazendo tratamento, não sabe se ainda o que ele contraiu, né? Não sabemos ainda se é só um resfriado ou se é alguma coisa um pouco mais séria. O certo é, nosso treinador, o Ramon Dias, deve fazer algumas mudanças pontuais na equipe de hoje, né? Ele deve fazer algumas alterações ali. Pode entrar na zaga com o Rojas, na vaga do João Vitor, e essa mudança ela se daria por questões de jogo aéreo, né? O Rojas é um cara que, apesar de mais baixo que o João Vitor, ele é muito forte na bola aérea, tanto ofensiva quanto defensiva. Então, estuda-se essa possibilidade do Rojas jogar hoje ali como titular. No meio de campo, na vaga de Dimitri Payet, temos aí dois jogadores brigando pela posição. O Adson, que pode entrar ali e jogar mais centralizado, né, distribuindo a jogada e sendo esse meio armador, ou ele pode entrar com o Sforza ou o Matheus Carvalho na vaga do Galdames e adiantar o Galdames para jogar de camisa 10. A gente só vai saber isso na hora que sair a escalação. E lá no ataque, mais uma mudança também pode ocorrer, que é a saída do David para a entrada do Rossi. Então, a provável, né, escalação do Vasco deve ser Léo Jardim no gol, no trio de zaga, Léo, Medel e o Rojas ou o João Vitor, meio de campo, Lucas Piton na esquerda, PH na direita, centralizados Zé Gabriel, Galdames e Adson, ou, como falei, Matheus Carvalho e Sforza com o Galdames mais avançado, e lá na frente a tendência é que o David perca a vaga hoje aí para o Rossi jogando ao lado do Verratti. Enfim, é aguardar, vamos esperar, né? A gente vai fazer o nosso pré-jogo hoje ao vivo ali por volta das 9 horas da noite lá no nosso TikTok. Então você que não tá seguindo a gente por lá, corre lá, siga lá a gente enfim, nessa outra plataforma. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês e obviamente, né, o pós-jogo será ao vivo com vocês, ao vivo assim que o juiz terminar a partida, a partir das 11h30 da noite, horário de Brasília. Beleza? Fala agora de mercado da bola, porque hoje foi um dia muito movimentado na mídia, né? Em relação à contratação do atacante André Silva. Ainda não tem nada definido. Na imprensa brasileira, ali ó, a ESPN, Lance, o pessoal da Sport TV, todos cravando que o atacante André Silva jogará no São Paulo em um acordo de 4 temporadas, né? E na imprensa portuguesa, o que se fala é justamente o contrário. Lá em Portugal, os maiores veículos de comunicação, o jornal lá, Bola, enfim, outras televisões lá que cobrem, né, a questão de futebol de Portugal, dão como certa a vinda do André Silva, mas pro Vasco, né? Então, essa incerteza ainda gera uma expectativa, ainda gera uma esperança que o Vasco segue na briga, né? Como a gente falou para vocês hoje cedo, o Vasco ele fez a melhor proposta pela compra do jogador. O Vasco ofereceu 21 milhões de reais à vista ao clube português, o Vitória de Guimarães. O São Paulo não ofereceu à vista, muito pelo contrário. A intenção do São Paulo era emprestar o jogador até o final do ano com a opção de compra, né? E ainda queria fazer essa compra parcelada em 3 anos. E o clube português não estava aceitando esses termos de negociação. Por outro lado, o São Paulo teria um acordo com o jogador, algo que o Vasco ainda não teria conseguido. Então agora é aguardar, é esperar. Parece que o André Silva não está mais treinando lá no Vitória de Guimarães, já teria até se despedido dos companheiros de equipe, né? E agora fica essa questão aí, né? Esse imbróglio, para onde será que irá o jogador, né? Vasco ou São Paulo? Será que o Vasco vai dar uma rasteira depois do São Paulo acertar todas as bases, né, acertar tudo com o atleta? Espero que sim, acho que é uma boa contratação, um jogador que vive um ótimo momento e que sem dúvida seria um baita jogador para fazer dupla de ataque com o Pablo Verratti. Mas caso não consiga, caso o Vasco não contrate esse atleta, o Vasco segue buscando outras possibilidades, né? O Alexandre Matos tem muitos nomes na mesa, né? Não estamos falando de 1 ou 2 jogadores, ele está trabalhando com mais de 8 nomes nesse momento para os setores de ataque e de meio de campo. Então a tendência é que, caso o André Silva não chegue, semana que vem o Vasco apresente aí mais 2 contratações, mais 2 reforços para o início do Campeonato Brasileiro.
Beleza, rapaziada? Então é basicamente isso. Se tiver algum desdobramento, alguma novidade até a hora do jogo começar, a gente posta para vocês nas nossas outras redes sociais, principalmente no nosso Twitter do canal, que é o X agora, né? E também no nosso TikTok e no nosso Instagram. Então você que ainda não segue as outras redes, você que ainda não tá ainda acompanhando o nosso trabalho lá no TikTok, no Twitter e no Instagram, corre lá agora, sigam a gente para poder ficar por dentro aí se algo acontecer de agora até o final do jogo, beleza? Eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo de hoje. Um grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco, valeu!